consegui fazer um emendo no novo Código. Eu consegui fazer 3 grandes alterações no projeto do Código de Processo Civil, e muito me orgulho disso, e já escrevi sobre isso. A primeira, eu consegui fazer com que nós se colocasse no Código de Processo Civil novo, se não for modificado, coerência, integridade e estabilidade na jurisprudência. Isto é, toda a jurisprudência, além da estabilidade, precisa ser coerente e íntegra, naquele sentido dworkiniano da palavra, Vladimir. Está lá no dispositivo colocado por mim, com um acordo com o relator, o deputado Paulo Teixeira, e com a anuência, e sempre agradeço e nomino, e cumprimento por ter acordado nisso o Fred Didier e o Dierle Nunes. Segundo, consegui fazer com que o andar de cima também fique vinculado às suas próprias jurisprudências. Quando o andar de cima, o tribunal quer mudar uma decisão, uma jurisprudência, por exemplo, nós vimos decidindo assim, mas agora mudamos e amanhã vamos continuar como estávamos anteontem, não pode mais, a partir de agora, não só pela coerência e pela integridade. Eu tenho que abrir, quando eu quero mudar a posição, eu tenho que abrir para as partes, eu tenho que fazer uma accountability e eu tenho que fazer uma discussão, uma espécie de amicus do processo, para saber como que eu vou decidir a partir de agora, já que eu quero mudar, e mais, no momento que eu mudei, eu abri uma nova cadeia discursiva para o dia seguinte. Isto é, você não pode mais ser surpreendido assim. E a terceira grande modificação, foram 6, eu vou falar apenas em 3, foi a retirada do livre convencimento, né, por uma questão hermenêutica, e isso foi também atendido. Bom, passo adiante. De onde vem isso? Isto vem tudo, portanto, essas questões que eu disse, dessa crise de paradigmas de dupla face. Poderia aqui discutir as questões que vêm lá do século XIX, mas eu prefiro entrar em alguns exemplos para discutir isso que eu quero dizer. Nós temos um direito com elevado grau de autonomia, em que a Constituição é norma. E, de outro, nós temos um modo de compreender, ainda que é ultrapassado. Por isso que a gente tem que trabalhar aquilo que o Elias Dias chamava de legalidade constitucional. Por isso que a minha cruzada nacional, eu venho tentando enfrentar esse problema do ativismo judicial nesse modo que eu estou aqui falando. A minha tese: juiz não escolhe, juiz decide. Isso se aplica, de certo modo, ao Ministério Público. O Ministério Público não escolhe o réu que ele quer. O juiz também não escolhe. Tentarei explicar isso. A diferença entre decisão e escolha. Essa é uma discussão que Rafael e eu descobrimos num dia, num congresso, na Unicinos, e, a partir daí, começamos a trabalhar essa questão da diferença entre... Estou fazendo justiça histórica, né, da nossa discussão. Então, no meu cotidiano, eu escolho entre Coca-Cola e Pepsi-Cola, eu decido, eu escolho. Mas, no momento que eu sou um juiz, eu decido. Mas eu decido não conforme a minha subjetividade, eu decido a partir de uma estrutura que se apresenta para mim. E o direito não é um jogo. O direito não é um jogo de estratégias. Também não é um problema meramente de saber como os juízes decidem e se comportam. Não adianta eu fazer pesquisas, como apresentaram outro dia, alguns amigos nossos andaram falando sobre uma pesquisa sobre Israel. Que Israel, os juízes, depois do almoço, quer dizer, depois do café da manhã, café bem tomado, eles libertam mais os réus na execução penal. Perto do meio-dia, quando estão com fome, eles libertam menos. Bom, a minha sugestão é que se dê um vale-refeição para essa gente. Um ticket McDonald's. Porque se a liberdade daquela gente depende do apetite, da fome do juiz, é porque nós estamos lascados. O que eu quero dizer, só fazendo um parênteses, isso aqui é no plano da teoria do direito. O direito é um fenômeno complexo. Isso está no plano da teoria do direito. Isto é, se eu não acreditasse nisso, eu faria outra coisa.
Se o jurista não acreditar nesse tipo de coisa, ele não tem serventia. Porque se o direito é o que os tribunais dizem que é, o jurista não serve para nada. Desculpe. Se o direito pode ser corrigido pela moral, vamos contratar filósofos morais, que provavelmente podem fazer melhor do que a gente. É muito simples. A nossa academia, as faculdades, nós somos professores, nós temos que servir para alguma coisa. Senão não tem nenhum sentido. Se o direito é um jogo, é uma estratégia, ele não é direito. Pronto, já está escrito. Ele é um jogo, ele não é direito. E, portanto, há uma ortodoxia, e temos que assumir, sim, direito é um fenômeno, é uma ciência normativa, nesse sentido em que o direito muda a realidade. Um juiz tranca uma cidade com uma liminar. E isso é importante. E nós temos que discutir isso com muita ênfase. E ter a coragem de dizer que os pressupostos, que uma decisão, que alguém que pode achar, por exemplo, o sujeito tem uma amante, 17 anos. Ela se sacrificou por ele. Ele tem a família A, que é ele, mais os filhos e a mulher. A amante fez tudo por ele. Lavava a roupa dele, amava ele de forma rodriguiana. Ele morre. O tribunal não tem nenhum direito de dar a metade da herança para ela. Desculpe. Por quê? Por uma razão simples. O direito diz que só pode receber alguém que tenha união estável. Como ele não fez o rompimento, ela é uma adulterina, concubina adulterina. Só isso. É simplinho. Mas é injusto. Ok, injusto para quem? Atenção, injusto para quem? Para os filhos? Para aquela pessoa? E para outra que ficou em casa? Uma mulher tem 3 filhos. Um deles está doente. Ela tem 180 dias de licença, maternidade. Aliás, o Brasil é o país que tem a licença mais longa do mundo. Não está escrito em lugar nenhum que você pode dar um dia a mais dos 180. Mas aí um juiz, em Minas, acha que é injusto, porque tem um dos 3 doentes, ele dá mais 3 meses. E se fosse 4 meses, daria mais. Só uma pergunta. Dá para universalizar essa conduta? Não dá? Então não dá essa decisão. Direito não é moral. Se fosse moral, não seria direito. Ele se abebera da moral. Essa questão está discutida antes. Mas o juiz não vai aplicar mecanicamente, por óbvio, porque isso é outra discussão. Estou apenas... Porque é sempre nesse fio da navalha que nós estamos trabalhando. Sempre tem o problema que eu posso ser acusado aqui, eu posso ser acusado do exegeta do século XIX, que o cara diz, mas esse Lênio é um exegetista, porque está querendo aplicar a letra da lei. Ou a letra fria, alguns dizem, eu não sei o que é a letra quente também, é muito difícil de saber isso. Enfim, então, vejam, quando se discute isso, sempre aparece alguém para falar do Michael Sandel, né? Que vende um montão de livros aí, o que é fazer a coisa certa. Agora, os juristas adoram levar o Michael Sandel para dentro da sala de aula. Eu sei que o Sandel é um filósofo dos bons, mas ele não se aplica ao direito. Por quê? Porque o direito não é moral, não é filosofia, não é futebol. Tenho tentado mostrar esse grau de autonomia do direito. E porque entre igualdade e liberdade, eu sempre opto pela igualdade. Por exemplo, é exatamente por isso que o direito não pode ser corrigido assim por subjetivismos. Eu tenho utilizado algumas ilustrações. Por exemplo, porque o Michael Sandel, como vocês sabem, ele tem aquele exemplo famoso do gordinho, né? Vem um trem, tem 5 pessoas e um gordinho. Você está no trem, basta desviar o trem e matar o gordinho para salvar os 5.
Aí todo mundo acha muito bonito. Ah, sim, desviar o trem mata o gordinho. Aí o cara pergunta, sim, agora vamos fazer outro exemplo. Você está na plataforma do trem, está lá o gordinho, tem 5 pessoas que vão ser mortas pelo trem. Se você atirar o gordinho, você salva os 5. Aí o cara diz, não, mas agora tem que atirar o gordinho, eu tenho que empurrar o gordinho, é um problema. Mas você já matou o gordinho antes. Aí o Sandler parece até brinca e diz assim, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma alavanca para você. Se você alavanqueia e o gordinho cai, ajuda no exemplo? Aí diz, mais ou menos e tal. Não importa isso para o direito. No direito isso não seria assim nunca, porque o direito não é filosofia política nem filosofia moral. Desculpe eu avisar isso à comunidade jurídica brasileira. Temos que ser um pouco mais ortodoxos nessa discussão. Vamos dar alguns exemplos rapidamente, duros até, peço desculpas, mas são exemplos científicos. Podem cair nas crenças de cada um. Mas o direito não está preocupado, ele só quer assegurar as suas crenças, mas não está tão preocupado que a sua crença seja decisiva nessa questão. Por exemplo, vamos lá, o estudante de medicina. O estudante de medicina, ele não gosta de brincar com sangue, de lidar com sangue, e nem de secar animais. Que o Fábio Oliveira não me ouça, eu não quero discutir os direitos de animais aqui, meu querido amigo, eu estou discutindo outra questão. Estou dizendo, nesse caso concreto, isso é um caso concreto que aconteceu. E há vários, no Rio também há uma decisão desse tipo. Então, o que acontece? O aluno de medicina, ele vai e entra com mandado de segurança para que o judiciário obrigue a instituição de ensino a fazer uma disciplina para ele. Alternativa. Para que ele não precise dissecar ou sim lidar com sangue, enfim, dos animais, enfim. Qual é o problema disso? O problema é que, primeiro, não há um direito fundamental. A primeira pergunta que o juiz tem que fazer, há um direito fundamental a cursar medicina? Segundo, eu posso universalizar essa conduta? Terceiro, fatal, por que eu tenho que desviar recursos dos outros para fazer a felicidade desse indivíduo? Essas 3 perguntas são fatais. Se nós fizéssemos cada vez essas 3 questões, que no meu livro Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica, o capítulo 6º tem 15 perguntas. Eu só estou falando das 3 primeiras. Respondidas essas, nós temos um conjunto de uma criteriologia para evitar este conjunto, esse emaranhado de decisões fragmentárias que se encontram por aí. Vou dar um outro exemplo duro. Pais que professam religião que proíbe transfusão de sangue e levam seu filho ao hospital. O menino está com risco de vida, é um caso concreto. Estado grave, os médicos prescrevem a operação com transfusão de sangue e indagam aos pais que vedam o procedimento. A criança morre. Os pais podem ser processados por homicídio? Esse caso ocorreu há pouco tempo. O STJ entendeu que os pais não devem ir a júri, porque agiram sem dolo eventual. Qual é o busilis? Os pais têm direito a assim proceder? Vejamos. Não devemos misturar moral com direito e nem religião com direito, e tampouco religião com medicina. Os médicos, os esculápios, os médicos não deveriam ter consultado os pais. Esse foi o erro. Os pais não possuem o direito fundamental a que seu filho não faça transfusão de sangue. Seu direito de crença não vai ao ponto de sacrificar uma vida. Se dermos o direito aos pais de veto a um procedimento imprescindível prescrito por esculápios entendidos no assunto, também teremos que aceitar que daqui a algum tempo, algum órgão do MP ou da Defensoria ingresse com ação de danos morais contra o hospital que salvou o filho de um casal religioso. Na terra de Jabuticaba, quem duvida é louco. Sempre pode acontecer isso. Afinal, poderia-se alegar que, ao salvar-lhe o filho, o hospital constituía um dano moral na vida dos que professam a crença, porque sangue impuro estaria circulando nas veias do paciente. Ou algum argumento desse jaez. É duro dizer isso. Exageros meus à parte, nesse sentido o STJ acertou, embora não tenha desenvolvido à saciedade uma argumentação que possa servir para casos futuros. Não basta dizer que não há dolo eventual, há que se fixar uma doutrina para casos futuros. O direito deve superar a moral e as crenças pessoais em uma coletividade. Outro, que agora o STJ acabou acatando uma tese que eu venho
o CNJ, que é o concurso público em data especial de quem professam crenças. Eu não posso transferir, a argumentação é a mesma. Ninguém tem direito fundamental a ser juiz, ninguém tem direito fundamental a ser promotor, ninguém tem direito fundamental, tem só direito fundamental a ser um cidadão. Se você tem uma crença e você não vai poder ir nesse dia porque sua religião não permite, nesse caso, desculpe, mas eu não posso transferir recursos dos outros para fazer a sua felicidade ou a sua crença. Eu posso até fazer uma brincadeira, faço isso com todo o respeito, essa questão, evidentemente. Mas eu, por exemplo, se eu tenho uma crença dizendo que se eu engolir 3 pescoços de galos índio, e isso vai me levar para o céu, vai chegar um momento que não vai ter mais galos índio à disposição se eu não tiver dinheiro. Eu posso entrar com um mandado de segurança para que o Estado me forneça pescoços de galos índio para que eu seja feliz, com base no princípio da felicidade? Gente, nós estamos indo longe demais. Direito é um fenômeno complexo, mas tem algumas ortodoxias mínimas que devem ser preservadas, porque senão ele não é mais direito, só essa questão. Numa palavra final, há hoje um imaginário Sandel, né, presente na doutrina das chamadas escolhas trágicas, que o juiz seria levado a tomar, como se os dilemas morais apresentados fossem os casos difíceis do direito. Nessa linha se diz, equivocadamente, quem deve morrer para que a decisão judicial em que se determina o fornecimento de leito a X seja cumprida. Eu discuti isso aqui no curso para juízes, né, numa discussão de um remédio de 180 mil, que aquele dia estava por ser dado. De todo modo, o ponto é a impossibilidade de transplantar a filosofia moral, e peguem isso para todas as discussões que eu estou fazendo, sem mediação para o direito, coisa que acontece com quem trabalha com o paradigma das tais escolhas trágicas, por exemplo. No âmbito judicial, o juiz não é um agente moral que age guiado por suas convicções pessoais. Diante da responsabilidade política que possui, a resposta jurídica decorre de uma decisão fundamentada no direito. Por isso eu venho insistindo que, no direito, temos decisões e não escolhas. Sempre insisto nisso, e daí a minha LER, né? Lesão de esforço epistêmico repetitivo. O juiz não escolhe, decidir não é o mesmo que escolher. Não vamos ao judiciário perguntar o que o juiz ou o tribunal pensa pessoalmente sobre o aborto, drogas, casamento, concubinato, sobre se acha justo que a amante não receba metade da herança, se é justo que a maternidade passe de 180 dias. Perguntamos, sim, como o juiz aplicará essa estrutura formada pelo direito. E atenção, de novo, direito não é moral, não é filosofia, não é esporte, não é religião. Ele se abebera de tudo isso, claro. Uma vez posto, ele não pode ser corrigido por visões religiosas, morais, etc. Escrevo isso tudo em jurisdição constitucional e decisão jurídica, em verdade e consenso, e agora, e também no hermenêutica em crise. Há sempre uma resposta constitucional. Há sempre uma resposta adequada que advém de uma filtragem hermenêutico-constitucional. Entre tantas perguntas que devem ser respondidas pelo juiz, por exemplo, se há um direito fundamental a ser juiz de direito e assim não trabalhar aos sábados em face de uma crença, ou etc., antes de qualquer coisa, é preciso reconhecer que o direito é um conceito interpretativo, pois sua formação depende de uma interpretação das práticas sociais desenvolvidas pela comunidade política. Eu adiantava esse assunto antes, estou encerrando. Não é possível concordar assim com Robert Alex e outros que desconsideram esse elemento interpretativo em favor de uma dimensão puramente argumentativa do problema. Isto porque, para Alex, os princípios e as regras existem independentemente da interpretação e, por isso, produz um procedimento para resolver o problema da aplicação dos princípios, que é a ponderação. No entanto, os princípios e as regras se manifestam através da interpretação e servem justamente para construir a cadeia de integridade e coerência, e, por isso, é por esse caráter interpretativo dos princípios e pelo fato de que, através deles, é possível reconstruir de forma íntegra e coerente a história institucional do direito, que, entendo, devemos superar a tradicional concepção
que vê uma continuidade entre os velhos princípios gerais do direito e os princípios constitucionais. Não há mais como sustentar os velhos princípios gerais do direito. Portanto, o direito como integridade é, acima de tudo, uma postura antifragmentária e que procura pensar a jurisprudência num contexto de coerência. Assim, tudo isso depende de uma teoria da decisão. Desse modo, é preciso ressaltar a importância da produção democrática do direito. Aplicar a letra da lei não é uma atitude positivista. Escrevi um texto sobre isso que circula na internet para exatamente tentar demonstrar. Poderia fazer também a discussão das 6 hipóteses. Há sempre 6 perguntas que o juiz deve fazer antes de saber se aplica ou não aplica uma lei. Se a lei é constitucional, se está presente o critério das antinomias, etc. Essas 6 hipóteses que eu não vou falar aqui, que eu também tenho falado à saciedade, que estão no jurisdição constitucional e decisão. Feitas as perguntas adequadas, nós podemos chegar a uma decisão adequada. Enfim, decidir por princípios e não por políticas. Decidir por princípios e não por demandas. Essa é a questão fulcral para que nós possamos sustentar um direito democrático numa sociedade democrática. Quero encerrar homenageando a todos, agradecendo a paciência por ter falado 1h05, e somente porque eu respeito profundamente uma plateia como vocês, é que eu tento aprofundar essas questões. Se eu fosse fazer um discurso para fazer uma flambagem das coisas que andam por aí, eu poderia ir num diretório acadêmico, reunia os extras do SBT e poderiam me aplaudir efusivamente quando eu faria brincadeiras, pulava em cima do palco e conseguiria talvez até convencê-los de que o divórcio é uma coisa maravilhosa. Como outro dia eu estava num congresso e alguém pulava em cima do palco tentando teorizar sobre o divórcio. E eu fiquei pensando como é possível, qual é a complexidade que existe no divórcio. E ele falava tudo aquilo. Quando eu comecei minha fala, eu disse, acabei de ligar para a Rosane e disse assim, um cara me convenceu de que o divórcio é a coisa mais bonita do mundo. Enfim, vamos nos divorciar. Foi a primeira coisa que me veio. Se eu quisesse fazer isso, eu não faria uma coisa tão profunda como tentei fazer com vocês e filo exatamente pelo profundo respeito que eu tenho pelas pessoas e pelo tipo de público que a Emerge sempre apresenta, e pelo tipo das pessoas e pelo estilo das pessoas que aqui vêm para discutir ou para ouvir algo desse tipo. Então, o direito à literatura, né, sempre é uma coisa que me agrada muito. Ontem nós gravamos ainda mais um programa do 141º programa, na 7ª série do nosso Direito à Literatura, TV Justiça, onde falamos sobre senso comum, e um dos livros foi A Ciência Jurídica e seus dois maridos, homenageando Luiz Alberto Vará, que foi o primeiro jurista no Brasil que efetivamente trabalhou direito à literatura nesse livro sobre Jorge Amado. E o meu poeta preferido é Manuel de Barros, né? E em tempos de pós-modernidade, em tempos de porque sim, em selfies e esquifes de velório, eu quero falar contra essa tal da pós-modernidade, que eu não sei bem o que é, mas, enfim, tanto se fala por aí, e em que as palavras se descolaram totalmente das coisas. Meu poeta preferido, Manuel de Barros, eu dedico totalmente essa pequena fala de 8, 10 linhas para vocês. Diz o Manuel de Barros, né? Uso as palavras para compor os meus silêncios, não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às palavras que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra ou sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo muito mais insetos que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas muito mais que a dos mísseis. Eu tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Eu tenho a abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Eu sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Eu queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática.
Eu sou da invencionática. Eu só uso a palavra para compor meus silêncios. Obrigado.